Presidente e colegas senadores da República, na semana passada eu vi a nossa casa. Talvez o que tenha mais me chamado a atenção foi uma dose de comoção ao votarmos aqui um aprimoramento da lei que pretende prever o uso inadequado dos animais, notadamente os animais de estimação. Como a matéria veio para o Senado, eu não votaria a favor, porque ela promoveria uma absoluta instabilidade no agronegócio brasileiro, que sustenta milhares de famílias, de forma direta e indireta. Mas com as modificações que o plenário apresentou e o relator Randolfo incorporou, então praticamente todos nós acabamos votando. E não estamos totalmente livres, senhor presidente, de observar que vai ter um vácuo jurídico. Vai sim ter a possibilidade, já que o animal mesmo de estimação deixou pela essa casa de ser coisa, portanto não é mais uma propriedade. Então nós vamos ter algumas questões ainda no futuro, como por exemplo é possível que algum juiz entenda que ele passa a ter direito à partilha na herança. Mas ok, também com as emendas que nós fizemos, eu também acabei votando a favor. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência, que representa também com muita capacidade a região amazônica brasileira, nós estamos aqui do lado de um senador do Distrito Federal, um dos maiores IDHs do Brasil. Se Brasília fosse um estado, era o maior IDH, seria o estado do maior IDH do Brasil. O que é que me chamou a atenção? É porque, veja, presidente, o Brasil está matando 65 mil pessoas por ano. É uma guerra. 65 mil pessoas, imagina a quantidade de mães, de pais, de maridos, de esposas, de filhos que são atingidos nesse universo. E nós temos uma pauta da segurança fundamental. E eu não observei um dia no Senado, nesse ano, que nós tivéssemos debatido com tanta ênfase, com tanto calor, a preocupação de aperfeiçoarmos a legislação brasileira para combatermos isso que é uma guerra civil no Brasil. 65 mil pessoas assassinadas. E o que me chama a atenção é que fica parecendo que o Congresso Nacional se preocupa mais, não que não deva, mas com animal de estimação, do que com homens e mulheres que estão morrendo por ano. Já são mais de 1 milhão de assassinatos nos últimos anos no Brasil. Isso, para não dizer das mortes violentas no trânsito. Nós já tivemos 50 mil, agora caiu, mas mesmo assim ainda somos o 4º país que mais abate vítimas no trânsito. Cerca de 40 mil pessoas somadas ao homicídio, são 100 mil ou mais de 100 mil brasileiros que morrem por ano de morte violenta. Nós que representamos a região amazônica, o que é que me chama a atenção? É que às vezes parece, como eu já falei, que um animal de estimação merece mais tempo do Congresso do que homens e mulheres. Assim, senhor presidente, que me parece às vezes que uma árvore vale muito mais do que os milhões de brasileiros que moram na Amazônia. Se não, vejamos, nos últimos 30 dias, e ainda ontem, vendo na Globo, no canal fechado, eu tornei a assistir a mesma coisa. Pseudocientistas, porque desculpe, eu não embarco nessa canoa, primeiro que não há uma verdade absoluta, nem na ciência. Até o Einstein, parte da teoria dele, agora tem cientistas que estão trabalhando e questionando. Então nada é inquestionável. Mas aí, uma ditadura do pensamento único, passaram esses últimos 30 dias dizendo quase que uma coisa só. Derrubaram árvores na Amazônia. Mas, senhor presidente, eu não vejo a mesma eloquência, o mesmo tempo nas televisões para dizer dos índios que eu, Vossa Excelência, cansamos de ver no norte brasileiro alcoolizados, em Rondônia, em Roraima, perdidos
em favelas de Rio Branco, de Boa Vista, de Manaus, de Porto Velho, mas eu vejo um tempo imenso, e não quero dizer que não tenha que ter essa preocupação, mas passa para mim o sentimento claro de que a preocupação é muito mais, e o tempo que dispensamos aqui é muito mais no debate derrubou ou não derrubou. Como se o resultado dos países ricos do mundo não seja aquele, simetricamente, aqueles que aproveitaram ou aproveitam seus recursos naturais. Mas aquele índio que saiu da Raposa do Sol e foi criar mais 3 favelas em Boa Vista, para esses, senhor presidente, eu não vejo o mesmo tempo, os mesmos recursos, as mesmas energias que eu vejo sendo discutida, por exemplo, se um campo a mais ou a menos de futebol foi aberto ou não. Eu não vejo, senhor presidente, a preocupação do Congresso Nacional, do Brasil, da mídia brasileira, com o que ocorre na nossa região, que é a mais pobre do país. Nós não temos 8% das residências com esgoto sanitário. O que isso significa? Significa doenças primárias. E eu não vejo uma discussão, ao contrário, o que eu percebi foi uma dificuldade imensa de facilitar uma medida provisória, que precisa da nossa aprovação agora na Câmara, que possa facilitar o poder público a terceirizar as empresas de saneamento da região. Então, o que me chama a atenção é o tempo, a energia e a emoção gasta nessas questões, quando eu não vejo a mesma energia, o mesmo envolvimento gasto para tentar solucionar o maior problema ambiental do norte, que não é derrubada, é esgoto a céu aberto ou falta de esgoto. E aí, senhor presidente, alguns dados que não me deixam, já falei dos homicídios, já falei do esgoto, falar da violência. 82% no norte não tem água e esgoto, 82%, saneamento básico, água e esgoto. Homicídio, o norte do Brasil está empatado com o Nordeste com 48 assassinatos por 100 mil habitantes e a nossa região com 47. São as 2 maiores taxas de homicídios do país. O Acre, senhor presidente, com 62, é o dobro da média nacional. E a outro tema, senhor presidente, que eu não vejo o mesmo envolvimento. Eu vi aqui senadores, colegas nossos, com justiça, mas eu vi carregados de emoção ao defender que nós temos que aprimorar a lei para proteger os animais de estimação, que às vezes, contrariando até o que diz o catecismo, que eu procuro ler, tem famílias que dão mais, e o catecismo condena, a minha religião condena isso, que às vezes famílias dão mais importância econômica e afetiva a um animal de estimação do que mesmo uma criança que está morrendo de fome no meio da rua. Mas um outro problema que eu não vejo a mesma atenção é na educação, senhor presidente. Todos os exames feitos no Brasil, indistintamente, nos coloca nos últimos colocados. Nós temos um dado estarrecedor. No 2º ano da alfabetização do ensino básico, fundamental, 11% das crianças apenas estão devidamente lendo e escrevendo. 89%, segundo os próprios parâmetros do MEC, não estão no nível 4, que seria um nível adequado. 38% das pessoas que estão na universidade são considerados analfabetos funcionais porque não conseguem interpretar ou escrever um texto, uma ideia. E eu não vejo, senhor presidente, a mesma eloquência, a mesma motivação que eu vi na semana passada. Repito, votamos, mas eu não vejo a mesma vontade, a eloquência, a mesma determinação de resolver questões como da área da educação, que eu não vejo nem por parte do Executivo e nem por parte do Legislativo uma pauta que possa enfrentar esses problemas que, a meu ver, tem muito mais a ver com o ser humano, com homens e mulheres. Poderia passar aqui, senhor presidente, um bom tempo ainda dizendo, por exemplo, dos estupros na região norte. A região que mais tem casos de estupro no Brasil.
E isso tem a ver com a economia. Aliás, todos esses dados têm a ver com a economia. Eu não desconsidero, senhor presidente, nenhuma dessas organizações que se faz da sociedade civil, do próprio Estado, para tentar proteger a mulher da violência, da gravidez precoce. No meu estado, na semana passada, tinha uma manchete que me chamou extremamente a atenção. A manchete dizia ao mesmo tempo que o Acre era referência, porque o Estado, nos últimos anos, se dotou de estrutura para combater a violência contra a mulher. Mas a manchete era o seguinte: o Estado é uma referência no combate à violência contra a mulher, mas ainda figura o Acre como um dos estados mais violentos contra a mulher do Brasil. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente, é que eu não desconheço e dou importância a todas essas movimentações da sociedade civil junto com o Estado. Mas, senhor presidente, o que traz solução é crescimento, é PIB, que é a soma da economia, da longevidade e da educação. Isso é fácil de resolver, de mostrar, senhor presidente. No Brasil, aonde é que se estupra mais? É no norte, nordeste ou é no sul, sudeste? É no norte, no nordeste. Pega por países, por região. Aonde é que a mulher se sente mais segura? É na Europa Ocidental ou é na América Latina? Aonde é que tem menos homicídios? É aqui na América Latina? Aí comparado com a África, é a África. Ou seja, há uma relação. No caso do estupro, por exemplo, o maior caso estourado de estupro de qualquer lugar acontece na residência. E quando você tem déficit habitacional, você tem homem vivendo com mulher com 3, 4, 5 pessoas ou mais, na casa 12 pessoas, muitas vezes ele não é o pai de todas aquelas crianças, é onde acontece a maior parte dos estupros em qualquer lugar do mundo. Então, senhor presidente, eu queria aqui apenas fazer essa lembrança. Semana passada eu fiquei impressionado, com a vitalidade com que essa casa discutiu e aprovou, vindo da Câmara Federal, um tema importante. Mas o que me chamou a atenção é que eu vejo temas tão importantes, que diz diretamente a vida humana da mulher violentada, da mulher com gravidez precoce, da pobreza do norte e do nordeste que nós representamos, dos índios abandonados, porque não pense o sul e o sudeste que estão nos assistindo agora, que a política indigenista brasileira solucionou o problema de índio, que não solucionou coisa nenhuma. A única coisa que fizeram foi criar zoológico humano e inclusive empurrar até eles para fora das reservas indígenas, como a gente vê nas nossas cidades. E eu não vejo a mesma determinação para resolver essas chagas que afetam diretamente o ser humano. E para mim, quero terminar dizendo que sou cristão, para mim é clara a definição cristã de que o ser mais importante na face da terra é o ser humano. E toda a política de Estado tem que ser voltada, em primeiro lugar, para que ele, ser humano, tenha uma vida digna. Então, senhor presidente, era apenas essa observação daquilo que aconteceu na semana passada. São assuntos importantes, mas eu lamento muito não ver a mesma empolgação, a mesma determinação que eu vi na semana passada para discutir esses temas que eu acabo de mencionar aqui. Notadamente, 100 e tantas mil pessoas que morrem no Brasil por morte violenta, e eu não vejo nem do governo, do Executivo e nem do nosso Parlamento e da sociedade civil. Eu não vejo, por exemplo, os artistas, senhor presidente, fazendo uma campanha para resgatar, de fato, esses índios que estão entregues ao narcotráfico na nossa região. O próprio Ministério Público Federal, nós temos hoje associações que gastam fortunas em campanhas, entre eles próprios, e eu não vejo o Ministério Público Federal trabalhar uma proposta de ocupação, de combate ao crime organizado na faixa de fronteira da Amazônia, que fazemos divisa com Colômbia, com Peru e Bolívia, os 3 maiores produtores de cocaína do planeta. Eram essas apenas as observações. No mais, senhor presidente, dizer que chega nessa casa, semana passada, a reforma da Previdência, e eu disse e quero repetir, o nosso desafio é incluir estados e municípios, evidentemente corrigir alguma outra coisa que queiramos corrigir, mas fundamentalmente colocar estados e municípios ou dar a eles a oportunidade que, em querendo, possam fazer a adesão e, fundamentalmente, acabar com as pensões precoces e milionárias que, infelizmente, é uma chaga no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.